Vamos rezar então. Vocês já rezaram muito. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, o Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à catequese de adultos. Sejam bem-vindos à perseverança, essa parte da catequese de adultos tão especial, que volta a quinta-feira agora. Então, é só para que vocês saibam, a perseverança é um grupo que é um grupo um pouco castigado, né? Sofrido. Eu tenho toque, tá, gente? Vocês não reparem. Eu fico mexendo na mesa por conta de um certo toque. Não é nada demais, mas é uma certa necessidade de organização. Mas agora, assim, a perseverança ela começou já tem alguns anos.
e ela tem caminhado, né? Como o seu próprio nome sugere, ela tem perseverado aí. Já foi quinta? Com muita, já foi alguns dias, se eu não me engano já foi quarta também, depois aí foi para o sábado, e assim, o retorno dela para quinta se deve acaba que como eu que dou a aula, fica um pouco condicionado à minha rotina também, né? Eu acabei tendo uma atividade que é apostólica, mas também é profissional, lá no Seminário de Empresários Católicos. Ele foi um evento anual, mas ele também se tornou uma atividade mensal, e essa atividade mensal acontece num sábado. E aí, em uma conversa com a minha esposa, ela, com toda a razão do mundo, falou que não seria bom que eu tivesse 2 atividades mensais numa manhã de sábado, que realmente eu já trabalho bastante e já fico muito fora de casa, e o final de semana tem que ser dedicado à família, né? Ao apostolado familiar, que é o mais importante de todos. E em função disso, ela falou que era conveniente, era adequado que a perseverança voltasse durante a semana. E aí eu conversei com a Luísa, e aí nós decidimos deixar na primeira semana, que aí já fica na primeira quinta, na primeira semana, mais especificamente na quinta-feira, que aí tem a adoração. Quem quiser já vem para a adoração. E aí hoje nós, inclusive, eu estava assim uns 10 minutinhos atrasado, falei com a Luísa até para a gente ter essa experiência de rezar o terço no início da aula, que a gente vai avaliando, assim. A princípio eu manteria isso, até porque eu vou... no Centro Dom Bosco sempre rezamos. E é uma prática tradicional. Eu acho que, diferentemente da catequese, que é uma aula de 2 horas, a perseverança, a minha ideia é reduzir as aulas para um tempo de 1 hora, no máximo 1h30. Então, eu creio que fica adequado a gente rezar o terço no início, aí une com a adoração, então fica aí algo bem rico, né? A adoração ao Santíssimo, o Santo Terço e a aula. Mas aí a gente vai conversando, vocês fiquem à vontade sempre para contribuir. Hoje é uma aula, assim, basicamente para falar da própria perseverança, do que significa isso, né? Porque esse termo, né? Eu estou até para tomar um café com o Bernard, que é o responsável pela perseverança dos adolescentes, que eu estou um pouco nesse movimento de me aproximar das outras pastorais, especialmente as pastorais das catequeses, né? Eu já tomei um café com as meninas da catequese dos jovens, e o Bernard cuida da perseverança, porque a perseverança normalmente é aquele grupo que cuida dos pré-adolescentes, né? Ou das crianças que já estão ali na fase entre a primeira comunhão e a crisma, né? Porque identificou-se que essas crianças ficavam um pouco soltas pastoralmente entre a primeira comunhão e a crisma. Então criou-se um grupo, a perseverança, para que essas crianças ou jovens tivessem ali um momento, né? Que fossem acolhidos, que houvesse ali uma atividade formativa e ao mesmo tempo lúdica para eles. E quando nós criamos a perseverança de adultos, foi para mostrar basicamente que a formação e a catequese são realidades perenes na vida de uma pessoa, na vida de um fiel. É para sempre. Quando perene, é isso, né? É perene e é estável também. O fiel católico, ele não faz a catequese simplesmente durante um ano para pegar o sacramento como um diploma e botar debaixo do braço e ir para casa com aquele diploma. Não, ele tem que fazer sempre, mesmo que ele seja um autodidata. Pode acontecer, a pessoa ela se forma por conta própria. Isso acontece. Algumas pessoas
vivem a formação e a realidade da catequese por conta própria, mas eu creio ser enriquecedor que, além do autodidata que devemos ser, dos autodidatas que devemos ser e devemos mesmo buscar a formação por conta própria nas nossas vidas, mas é importante que haja na paróquia grupos de formação. E a perseverança, ela tem esse objetivo, que aqui nós tenhamos uma maior liberdade, no bom sentido da palavra, né? Porque liberdade não é liberdade para pecar, é liberdade para fazer o bem. Então, que nós temos aqui um grupo com mais liberdade para tratar de temas diversos. Por isso até que eu sempre falava para os alunos que sugerissem temas. Por exemplo, no ano passado a gente falou muito da vida dos santos, porque um aluno que nunca veio mais, inclusive, mas ele acabou mudando o ano passado, porque ele sugeriu que nós tratássemos da vida dos santos. E aí a gente falou muito dos santos agostinianos a partir de um determinado momento. Eu já pensei, por exemplo, em tratar de história da igreja. Uma amiga minha hoje falou da Sagrada Escritura. Eu pensei, por exemplo, uma lacuna que a gente tem na catequese é o Antigo Testamento. A gente não fala muito do Antigo Testamento na catequese ordinária. Então, talvez a gente pudesse ter aí algumas aulas para falarmos do Antigo Testamento. Não vai ser um curso bíblico, não é isso, mas é algum aprofundamento de uma visão mais geral de livros, para que vocês tenham um conhecimento importante, mais geral, sobre o Antigo Testamento. Então, me parece bom que nós façamos isso. É importante que o fiel católico tenha intimidade com a Sagrada Escritura. Então, o objetivo da perseverança é esse. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu sempre falo, não é da boca para fora, é a verdade, que se tiver uma alma aqui, eu estarei presente nas aulas. Uma só alma, e aqui eu estarei. Pode ser a Luísa, que é a minha secretária, representante da eu já gravei aula sozinho aqui, igual um maluco. Eu fiquei 2 horas e 15 ou 2 horas e meia falando para o meu celular, e foi uma aula sobre Santa Madalena de Nagasaki, inclusive a nossa padroeira, não veio nenhum aluno. Então, assim, o que eu ia falar é que eu não estou preocupado, por um lado, com o número, mas, por outro lado, chama a atenção que me parece ser um desperdício, que a sala podia estar mais cheia, porque, afinal, o nosso grupo ele é voltado para a paróquia inteira. Essa aula de hoje, por exemplo, ela foi divulgada no Instagram da paróquia, foi divulgada para os coordenadores. Eu sei que a Érica, que é da Pascom, eu falei diretamente com ela. Quem preparou o texto de divulgação no Instagram fui eu. Eu preparei e mandei para ela. Então, assim, chama a atenção. Mas isso por outro lado, chama e não chama, porque de fato as pessoas realmente ela não é difícil das pessoas buscar. Exatamente, é isso que eu ia falar. As pessoas não estão com muita vontade de buscar formação. Essa é que é a verdade. É um traço da maioria, infelizmente, das pessoas que frequentam as paróquias, que se dizem católicas, por mais contraditório que isso possa parecer. E eu não me refiro simplesmente aos nossos católicos de missa dominical, que vêm às missas de domingo, isso sem dúvida nenhuma, mas também, infelizmente, muitas vezes são características de pessoas que estão nas pastorais, que não têm esse compromisso pela formação, que para mim deveria ser algo até exigido das pessoas que estão nas pastorais, fazer a catequese, por exemplo, independentemente de já ter os sacramentos, mas a catequese que eu me refiro agora é até a formal, a ordinária, aquela que você faz ali em 1 ano. Eu sou muito defensor que o adulto tem que receber doutrina. Eu fiz em 1 ano mesmo. A catequese que você recebe na infância, ela é própria para a criança.
A catequese que você recebe na adolescência, ela é própria para adolescentes. A catequese que você vai receber na fase adulta, ela é própria para um adulto. Só que você convencer uma pessoa que foi crismada aos 15 anos de que ela tem que receber catequese adulta já é difícil. Agora é muito mais difícil você convencer alguém que já fez a catequese de que ela precisa continuar a receber, que ela precisa continuar a se formar, e que ela não pode perder essa sede. É uma sede pela doutrina da igreja. Primeiro, são duas sedes, né? A primeira sede é a sede de Deus, na realidade, não é uma sede da doutrina. Essa é a questão. Quando a gente fala aqui de formação, eu estou aqui de falar, o que eu estou a falar é sede de Deus. A gente busca a Deus de várias formas. Na oração, nós falávamos da adoração do Santo Terço, existe a oração íntima, falávamos da Sagrada Escritura, tem a meditação Alexio Divina, mas a catequese é um traço de sede de Deus, você se formar, mas e tem essa outra sede que é uma consequência da catequese, que eu insisto muito com vocês, que é a sede de almas. Então, a sede de Deus que eu venho a satisfazer de várias maneiras, mas a que eu saliento aqui é a catequese, é a formação, ela me leva a ter, ou deve me levar a crescer na sede de almas, e claro que eu estarei preparado para cuidar das almas, que é o apostolado. A nossa vida deveria ser uma constante busca de Deus, sede de Deus, e um constante apostolado. Então, nós deveríamos estar a todo momento buscando a Deus e buscando levar almas para Deus. A gente não tem nada além disso para fazer nessa vida, nada além disso. E a gente deveria fazer isso naturalmente na nossa vida familiar. Quando eu estou lá com a minha esposa, com os meus filhos, eu estou lá para quê? Para levá-los para Deus e através disso ir para mais perto de Deus. Esse é o meu caminho para o céu. O meu caminho para o céu, se eu sou chamado ao matrimônio, passa por servir a minha esposa e os meus filhos. Então, esse é o meu apostolado familiar. Então, se eu estou em casa, eu estou lá para levar os meus filhos para Deus e levar a minha esposa para Deus, e assim me aproximar de Deus. Se eu estou no meu trabalho, é a mesma coisa. Por mais que ali tenha uma atividade profissional, eu seja remunerado por ela, justamente no meu caso, eu sou sócio minoritário de uma empresa que o meu pai fundou, então eu sou empresário, juntamente com ele, com o meu irmão. Por mais que haja ali, o dinheiro não é a razão daquilo. Eu não posso ir para lá porque eu gosto de dinheiro. Outro dia eu refleti sobre isso enquanto eu estava sem vontade nenhuma de trabalhar naquele dia. Era uma segunda-feira, né, o dia que normalmente a gente acorda um pouco sem vontade de trabalhar. Enquanto eu tomava banho, eu refletia sobre isso. O que me move a trabalhar? O que me faz sair de casa para trabalhar? Não pode ser o dinheiro. Não é possível que seja enriquecer. Isso é consequência. O sustento da minha família, tudo isso é consequência. Nós estamos lá para nos aproximarmos de Deus. É a sede de Deus e a sede de almas. Então eu vim agora, desculpa até que eu estou com um aspecto meio ruim, barba por fazer, cabelo grande, eu me reconciliarei com o meu barbeiro, que deve estar passando fome, com os filhos famintos, amanhã, se Deus quiser, aqui no Salão do Novo Leblon. Mas eu estava 3 dias em Nova Friburgo, eu acabei estendendo por mais um dia a viagem,
Eu visitei muitas pessoas esses dias, e se eu vou visitar um cliente é para levá-lo para Deus, para levá-lo, contribuir para que ele seja salvo, para que ele vá para o céu, mesmo que é uma pregação difícil. Muitos não são católicos, muitos não conhecem a Deus, mas dentro do que for possível, eu devo pregar, eu devo levá-los para Deus. E claro, tudo começa pelo bom exemplo, tudo começa pelo bom testemunho, mas se possível também com palavras, e com os meus empregados, com os meus sócios, com todos no meu trabalho. Então tem o apostolado familiar, tem o apostolado profissional, laboral, esse apostolado do trabalho, que hoje, pelo tempo que a gente dedica ao trabalho, a gente passa boa parte do dia envolvido com esse apostolado. Ele é muito importante também, por mais que o familiar esteja, claro, acima. E existe esse apostolado social, né? O tema da campanha da fraternidade esse ano é amizade social. Não há amizade social fora do apostolado. Eu não tenho amizade por uma pessoa se eu conheço a verdade, eu sou católico, eu conheço o Deus verdadeiro, o Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo, eu busco a santidade, eu busco o céu. Como é que eu vou falar de amizade social se eu não faço apostolado com as pessoas? Então, quando a gente fala aqui de amizade social, é de fato um apostolado social. E aí vem a terceira dimensão, a família, o trabalho, a sociedade, que aí é tudo aquilo que não está diretamente incluído na família e no trabalho. São as outras ocasiões da nossa vida. É um pouco essa ocasião que a gente está agora. Nesse momento aqui, nenhum de nós está no contexto familiar, nenhum de nós está no contexto do trabalho. Nós estamos num contexto social dentro da nossa paróquia. Eu estou a dar uma aula e vocês estão a receber uma aula. Isso aqui é apostolado social, é na sociedade. E nós somos chamados na sociedade, em qualquer circunstância. Pode ser um pão que eu vou comprar na padaria. O bom dia que eu dou para aquela pessoa que está no caixa tem que ser um bom dia revestido de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que ser um bom dia, o brilho do meu olhar, a educação que eu trato as pessoas. Como é que um católico pode se dar ao luxo de ser mal-humorado, ranzinza, cara amarrada? Tudo bem em casa eventualmente, não é que você vai ficar ranzinza em casa, mas em casa a gente tira um pouco, a gente libera e mostra as nossas fraquezas até para que o nosso familiar venha ao nosso socorro. Mas você não vai ficar tratando mal as pessoas em casa, evidentemente, mas na rua você tem ali uma oportunidade de levar Cristo. Você vai ficar igual com aquela cara. Santa Teresa de Ávila que dizia, né? Cristão triste, triste cristão. Não existe isso. Nós conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos essa graça, e aí estamos aqui buscando formação. Esse é o sentido da perseverança, para poder levar Cristo para as pessoas, para poder primeiro, sede de Deus, nos aproximarmos mais dele cada vez mais e sermos santos, porque é isso que ele merece, e também podermos, sede de almas, fazer o apostolado. E eu gostaria aqui, né, nessa aula de fundamentar numa encíclica que está aqui na introdução. Eu recomendo muito que vocês comprem esse catecismo, ele é muito bom, é o Catecismo Maior de São Pio X, que aqui é publicado pela editora Permanência. Eles colocam aqui uma carta encíclica sobre o ensino do catecismo do Papa São Pio X, que é um grande
um grande um grande pai dos catequistas, um padroeiro dos catequistas, tanto que tradicionalmente o dia do catequista é o dia de São Pio X, que está ali, eu não vou saber exatamente, é dia 21 de agosto, se eu não me engano, o dia de São Pio X, uma vergonha, eu deveria saber de cabeça, mas aqui no Brasil a gente celebra no 4º domingo de agosto por conta de uma tradição. O primeiro domingo é o dia do sacerdote, porque o dia de São João Maria Vianney é dia 4 de agosto, então transfere para o primeiro domingo. Aí tem o dia dos pais, que claro, também se celebra a vocação da família, a vocação das mães. O terceiro é a vocação religiosa, e claro que é um certo exagero, né, colocar o catequista no mesmo patamar, mas é por conta do dia de São Pio X. E o que eu quero provocar é 21, então eu adivinhei, eu acertei, graças a Deus, passei menos vergonha. São Bernardo de Claraval é 20? Ele é religioso, né? E então assim, a São Pio X, ele é um grande modelo de catequista, e essa carta encíclica, que eu também recomendo que vocês leiam, ela é bem breve, ela parte assim ela tem ali não é bem intuição a palavra, mas eu vou usar essa palavra num sentido impróprio. Ela tem ali uma intuição fundamental que é brilhante, Acerbo Nimis. Eu recomendo muito que vocês leiam essa carta encíclica. Ela é fácil de achar na internet. A Luísa, nossa, muito eficiente, pode colocar no grupo. Vejam o que ele vai dizer no início. Eu selecionei aqui para ler para vocês o início e o fim do documento, só para que vocês vejam qual é a intuição da encíclica e quais são as normas que ele estabelece. Aí são normas para a paróquia, tá? Aqui o objetivo da aula não é provocar simplesmente a vida paroquial, também serve para provocar, no bom sentido, a vida paroquial, mas eu vou além. Eu quero provocar a minha vida e a vida de vocês, na realidade. Eu quero que as nossas vidas, e para isso até eu fundei uma escola de catequese. Eu não sei se vocês já viram lá o canal, caso não, eu peço, a Luísa pode divulgar o canal também no grupo. Escola de Catequese São Pio X. Essa Acerbo Nimis está no Veritatis, você falou que é... Veritatis Splendor é muito confiável, eu conheço, é meu amigo, o Alessandro Lima, que é o fundador. E eu fundei a Escola de Catequese São Pio X com uma intenção maior de formar catequistas mesmo, para atuarem nas paróquias, mas, por outro lado, eu gosto de provocar essa questão da catequese informal. Catequese formal é essa que eu estou a dar para vocês agora. Isso é uma catequese formal, dentro de uma paróquia, numa sala de aula. Mas existe a catequese informal. A catequese informal é aquela que eu vou dar para o meu barbeiro lá, quando ele estiver cortando meu cabelo amanhã, se as mulheres deixarem, né? Se bem que deve estar mais vazio. Final de semana é difícil fazer apostolado, porque, desculpem as mulheres presentes, as mulheres não param de falar no salão, né? Eu falo barbeiro mais para não masculinizar ele, porque é um salão que tem um homem lá que corta cabelo de homem, né? Eu cortava com o Francisco, que era o que estava lá há muito tempo. Ele acabou falecendo ano passado, de uma maneira até bem repentina. E aí entrou o Felipe mora naquela comunidade lá que tem o Padre Mateus Jaquino, tem lá a Paróquia São José, a Beira Rio, e eu faço assim um apostolado, eu mando a homilia do Padre Paulo para ele todo dia, fico perguntando se ele tem ido à missa, se ele tem conseguido ir,
Falo com ele, por exemplo, questão de trabalhar domingo. Ele próprio já veio com a reflexão de que, ele até fala, esse dinheiro que vem domingo não é um dinheiro abençoado, eu já percebi isso. Então, a gente acaba tendo algumas conversas interessantes. Então, esse é o apostolado, essa é a catequese informal, que às vezes não vai ser tão direta assim. A gente vai falar de um assunto que às vezes nem é sobre a fé, mas que nós no coração estamos com a intenção de levar Cristo para as pessoas. Esse é o ponto. Numa ocasião específica, vocês podem simplesmente serem bons para alguém com a intenção de aproximar aquela pessoa de Cristo. É um bom dia, é o brilho no olhar, é o sorriso. Então vamos aqui no início da Servo Nimis, só para a gente avançar. O que São Pio X vai falar? Veneráveis irmãos, saudação e bênção apostólica. Aqui ele está a falar mais com, de fato, os bispos e consequentemente, os párocos. Os secretos desígnios de Deus nos elevaram de nossa pequenez ao cargo de supremo pastor de toda a grei de Cristo, em dias demasiado críticos e amargos, pois o velho inimigo anda ao redor deste rebanho e lhe atira laços com tão pérfida astúcia que agora principalmente parece ter se cumprido aquela profecia do apóstolo aos anciãos da igreja de Éfeso: eu sei que se introduzirão entre vós lobos arrebatadores, que não pouparão o rebanho. Atos 20, 29. Deste mal que padece a religião, não há ninguém, animado do zelo da glória divina, que não investigue as causas e razões, sucedendo, porém, que como cada qual as encontra diferentes, propõe diferentes meios, segundo a sua opinião pessoal, para defender e restaurar o reinado de Deus na terra. Então vejam aqui que ele está a falar da Santa Igreja Católica, mas está a falar da sociedade também. E as palavras dele, essas palavras foram pronunciadas no início do século XX, elas se aplicam perfeitamente ao momento atual. E a situação, diga-se de passagem, hoje está muito pior. Bem pior. Mas aí ele vai falar que muitos diagnósticos são feitos e muitos diagnósticos diferentes. E aqui vem a intuição fundamental, que é muito parecida com uma intuição, e eu estou usando a palavra intuição no sentido impróprio, porque é só para vocês entenderem por quê. Porque o homem, a pessoa humana não raciocina, o pensamento humano ele não é feito à base de intuição. O pensamento angélico, sim. O anjo ele olha para nós e ele intui, ele enxerga verdades sobre nós. Nós não somos assim. O homem ele pensa, ele raciocina por abstração. É diferente a forma de nós conhecermos. Isso aí, eu não sou especialista nesse assunto, isso aí é filosofia. Não, é mais do que isso, é filosofia do conhecimento. É a filosofia que estuda o modo humano e também o modo angélico de conhecer. Por isso é que quando eu falo aqui de intuição, é num sentido impróprio, porque o homem, na realidade, ele raciocina por abstração. Ele vai lá e nunca viu um cavalo na vida. Aí ele vê o primeiro cavalo que tem. Aí ele olha lá o padrão daquele cavalo e aí ele vai ver um outro cavalo e assim ele vai formar, ele vai ver que tem uma espécie chamada cavalo com aquelas características e ele vai e abstrai. Então é assim que nós raciocinamos. Então não é por intuição. Quando a gente fala em intuição, muitas vezes, na maioria das vezes, é num sentido impróprio. Eu só fiz esse parênteses para explicar esse ponto. Mas qual é a intuição nesse sentido? Aquele ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Ele vai falar agora: não proscrevemos, veneráveis irmãos,
os outros juízos, as outras opiniões. Ele não está dizendo que elas estão erradas, mas estamos com os que pensam que a atual depressão e debilidade das almas, de que resultam os maiores males, provém principalmente da ignorância das coisas divinas. O que ele está falando aqui? É algo semelhante ao que o Papa Leão XIII fala na Rerum Novarum, só que a contrário senso. Na Rerum Novarum, o Papa Leão XIII vai dizer que todos os problemas sociais devem ser resolvidos pela Igreja, especialmente pela Igreja. Ele não vai dizer que as outras, que os outros agentes, o chamado Estado, o poder público, as famílias, não tenham a sua parcela de responsabilidade. Ele diz que sim, e é evidente que sim. Mas ele diz que o principal agente de mudança social de qualquer questão, e naquele ponto daquele documento, Rerum Novarum, ele está a tratar da questão operária, porque no século XIX começou essa grande questão que é fruto da Revolução Industrial, que colocou os trabalhadores em uma péssima situação, e aí já era a revolução aqui, que é a Revolução Liberal, que aí gerou a Revolução Industrial, o capitalismo selvagem, o liberalismo veio de um lado, e aí os socialistas vieram do outro apresentando uma falsa solução. E aí o que o Papa Leão XIII vai dizer? Essa solução, aqui está errado e aqui também está. De alguma maneira, a direita revolucionária está errada e a esquerda revolucionária está errada. Quem está certo é a doutrina social da Igreja. E aí ele vai dizer, não há verdadeira solução para nenhuma questão social fora da doutrina da Igreja. E aqui o Papa São Pio X fala exatamente a mesma coisa, só que a contrário senso. O que ele vai falar? A principal razão para a crise que nós enxergamos na Igreja e na sociedade deriva da ignorância das coisas divinas. Esse é o principal fator. A gente vê, agora é ano de eleição, a gente vai ver os vereadores. O vereador é aquele, se a gente já vê lá o horário político, é aquele festival, né, de atrocidades, de bizarrices. Mas se a gente olha o debate para prefeito, nenhum deles vai falar a respeito da ignorância das coisas de Deus. Nenhum deles vai falar da necessidade de catequese, de universalizar a catequese, de difundir a doutrina da Igreja pela sociedade. Nenhum deles vai falar. Eles vão falar de questões importantes, eventualmente, outras não, mas questões menores. Porque o que salva, aí é o ponto, o que salva uma pessoa individualmente considerada é a religião, essa relação, esse religar com Deus através da santa religião, da fé católica, da sua doutrina, que isso nós adquirimos também através da catequese. Então é claro que se para uma pessoa essa salvação vem através da catequese, da formação, é evidente que para uma sociedade também vai acontecer a mesma dinâmica, só que sob uma ótica social. E aí ele vai citar o Antigo Testamento, mais especificamente o livro do profeta Oséias. Esta opinião concorda inteiramente com o que Deus mesmo declarou por seu profeta Oséias. Abre aspas, Oséias 4, versículos 1 e seguintes. Não há conhecimento de Deus nesta terra. A maldição e a mentira e o homicídio e o furto e o adultério inundaram tudo e têm derramado sangue sobre sangue. Por isso a terra cobrir-se-á de luto e tudo que nela habita cairá em desfalecimento. Não há conhecimento de Deus nesta terra. Há outras traduções que falam: meu povo sofre por falta de conhecimento.
Então vejam que a principal razão, se a gente encontra uma pessoa que sofre, pensem, a gente encontra uma pessoa na rua que está mal, a pessoa, ela diz para nós isso: eu estou mal, eu estou em crise. As pessoas gostam de falar hoje, crise existencial. Vocês estão bem no clima da quaresma, né? Vocês não ligaram o ar, ainda trouxeram o controle errado para cá. Não, tá bom, a gente oferece esse calor para Deus. Mas eu nem sou calorento, mas é que como eu estou dando aula, eu me empolgo, eu fico com calor. Mas vejam que aquela pessoa fala: meu amigo, eu estou mal, eu estou em crise existencial. Qual é a razão dessa crise? É a falta de fé. Ela pode ter outras razões. Essa pessoa ela pode ter um problema psicológico, ela tem que recorrer à medicina, ela pode e deve. Eu faço terapia e vejo muito valor nisso. Ela pode e deve recorrer à medicina, fazer terapia. Se houver uma indicação da terapia ou de um médico, ela deve eventualmente até tomar remédio, se for o caso, mas ela jamais deve negligenciar o componente espiritual, que é o principal. Ela deve cuidar da alma dela. Eu encontrei nesses dias em Friburgo um rapaz que passou pela catequese e ele falava comigo das dificuldades que ele tem enfrentado, ele casado, indo para o segundo filho, e ele se abriu comigo num café assim, que foi um pouco rápido, porque eu tinha um almoço de trabalho. Ele me encontrou ali na missa, a missa era meio-dia, o meu almoço era 1h, então a gente teve ali uns 20 minutos para conversar, e aí eu fui quase um médico ali com ele, para ordenar a vida, né? Aí eu fiquei dando assim alguns conselhos: tentem a missa todo dia, confessa toda semana, terço todo dia, mas assim, vai fazer terapia, procura um médico, mas assim, vejam, ele não é ignorante nas coisas de Deus, ele já recebeu catequese, mas está afastado das coisas de Deus. Então, vejam, se isso vale para qualquer um de nós que viva qualquer crise, o diagnóstico será o mesmo: ou uma ignorância teórica ou uma ignorância prática. Ou aquela pessoa de fato ignora, ou mesmo que ela já tenha adquirido aquele conhecimento, ela não está se formando na prática. Porque vejam, vocês estarem aqui, muitas vezes vocês ouvirão coisas que vocês já sabem, mas a gente ouvir o que a gente já sabe é fundamental. Por isso é que a gente tem ali uma homilia na missa dominical. Eu procuro a missa todo dia. Hoje foi um dia até difícil para mim, muito difícil, porque eu não consegui a missa hoje. Eu perdi a hora da missa de manhã e eu ia à missa vindo para cá e não consegui. Eu até parei ali na igreja de São José do Alagoas, mas era uma missa solene, deve ser porque estamos próximos de São José. Era inclusive o cardeal que estava celebrando a missa, e eu vi que não daria para eu assistir aquela missa. Mas eu tenho o hábito da missa diária, e muitas vezes, na maioria das homilias, nós ouvimos, eu mando para vocês a homilia do Padre Paulo, nós ouvimos aquilo que nós já ouvimos, ou que nós já sabemos, mas isso é fundamental, porque senão eu vou cair numa ignorância prática a respeito das coisas de Deus, e daí é que vem os problemas, daí é que vem a crise existencial. Então vejam a importância da catequese perene, da formação perene, de eu estar constantemente em contato com a doutrina da igreja e constantemente estudando a doutrina da igreja, constantemente me aprofundando nela e vendo nisso um encontro com Deus.
Não se trata de um estudo vazio, não se trata de uma ação simplesmente intelectual, no mau sentido da palavra, porque o problema não está nem na palavra intelectual, o problema está na maneira como nós a enxergamos e a aplicamos. Mas não se trata de um processo meramente intelectual, ele é espiritual. E é a necessidade de buscar formação constantemente. E é isso que São Pio X fala nessa encíclica. A importância fundamental do ensino do catecismo. E agora eu vou ler, eu li o primeiro parágrafo, eu tinha até selecionado outros para ler, mas eu não os lerei. Eu li o primeiro parágrafo da encíclica, agora eu vou ler o 13º, que fala das normas. São normas que até, pelo que eu sei, não foram revogadas, que são normas que São Pio X, ele, claro, confia aos bispos, mas estão mais direcionadas para os párocos. Mas o que eu gostaria é que nós fizéssemos aqui um esforço como fiéis leigos para tentarmos aplicar estas normas nas nossas vidas. Porque é claro que aqui isso vale para uma paróquia, mas vejamos como é que nós poderíamos, peçamos essa graça aqui para nós todos, como é que nós poderíamos aplicar estas normas para as nossas vidas de fiéis leigos, para as vidas das nossas famílias. Vamos lá. Aqui está no final do documento, ele vai desenvolver esse raciocínio ao longo de todo o documento, aquilo que eu chamei de intuição, mas na realidade é o raciocínio fundamental, e aí ele vai chegar nas normas práticas, que eu gostaria que nós aplicássemos e tirássemos pelo menos um propósito prático dessa aula para a nossa vida. Não precisa colocar agora na quaresma, que eu sei que vocês estão com outros propósitos, eu deixo que vocês... quem sou eu para deixar ou não, mas talvez seja melhor vocês colocarem esses propósitos a partir do tempo pascal, mas vamos tentar ver essas normas e adaptarmos para as nossas vidas de fiéis leigos. Pelo exposto até aqui, pode ver-se qual seja a importância da instrução religiosa do povo. Devemos, pois, fazer todo o possível para que o ensino da doutrina sagrada, instituição, segundo frase de nosso predecessor Bento XIV, a mais útil para a glória de Deus e a salvação das almas, isso é uma frase do Papa Bento XIV, o ensino da doutrina sagrada é a instituição mais útil para a glória de Deus, sede de Deus, e para a salvação das almas, sede de almas. Se mantenha sempre florescente, ou onde se tenha dela descuidado, se restaure. Assim, pois, veneráveis irmãos, aqui ele está falando como Papa, como sucessor de São Pedro, essas normas deveriam ser levadas muito a sério, por qualquer pároco. Quem quiser aqui imprime e deixa lá na mesa do Frei João. Eu não vou fazer isso, mas se vocês quiserem, antes de fechar a paróquia, vocês podem fazer. Vai lá, imprime lá, a Ana Paula, não sei se ela esqueceu lá a impressora ligada, mas pode ser outro dia. Assim, pois, veneráveis irmãos, querendo cumprir esta grave obrigação do apostolado supremo de Papa e fazer com que em todas as partes se observem em matéria tão importante as mesmas normas, vejam como é que ele vai invocar a autoridade dele. Ele não está a falar, ele não está aqui dando uma entrevista de aeroporto, não, ele está falando como Papa com a autoridade dele. Em virtude de nossa suprema autoridade, estabelecemos para todas as dioceses as seguintes disposições, que mandamos sejam observadas e expressamente cumpridas. Vejam, as palavras são fortes. Aí, número 1,
Lembrem-se que a gente tem que tentar adaptar todos os párocos e, em geral, quantos exerçam cura de almas, hão de ensinar a todos os meninos e meninas, com base no catecismo, durante 1 hora inteira, todos os domingos e festas do ano, sem excetuar nenhum, aquilo em que devem crer, a fé, e aquilo que devem fazer, a moral, para alcançar a salvação eterna. Vejam, a catequese, meninos e meninas, crianças, catequese infantil. Como é que a gente pode adaptar isso, né? Primeiro, a importância da gente buscar a formação quando nós éramos crianças, e a importância de nós zelarmos pelas crianças que nos rodeiam, os nossos filhos, os nossos afilhados, os nossos sobrinhos, as crianças que nós conhecemos, nos ambientes que nós frequentamos, os filhos dos nossos amigos. Vejam, ele fala de maneira clara da catequese infantil, 1 hora por semana, todo domingo do ano, sem excetuar nenhuma. É claro que você pode adaptar isto, mas nessa época não tinha férias, desculpa falar isso, que eu implico um pouquinho com os períodos de férias pastoral aqui da paróquia, obrigatórios. Nessa época não tinha férias pastoral, todo domingo do ano e festas, vejam, não é domingo simplesmente, os dias santos de guarda entram também, sem excetuar nenhum. Número 2, os mesmos párocos hão de preparar os meninos e meninas em épocas fixas do ano e mediante instrução que deve durar vários dias para receber dignamente os sacramentos da penitência, confissão e da confirmação. Então, a crisma. Então, naquela época, a crisma era recebida as crianças eram mais novas. Então, as próprias crianças muitas vezes já eram crismadas. Então, é só uma questão de diferença da disciplina da administração dos sacramentos. É só para que vocês saibam. Então havia ali um tempo fixo, que muitas vezes era a própria quaresma. A quaresma é muito identificada com isso, em que havia uma preparação mais próxima. Então, como é que a gente pode aplicar isto para nós? Vejam a importância de termos também os tempos mais fortes de catequese nas nossas vidas. Esses momentos mais solenes de catequese ao longo de toda a vida. A catequese formal, digo eu, quando eu sou criança, quando eu sou jovem, adolescente, quando eu sou adulto, e também, eventualmente, ao longo do ano. Ao longo do ano, como aqui, quem sabe, nós podemos, durante um tempo específico, o advento, a quaresma, eu vou colocar propósitos de catequese, quem sabe não seja adequado. Vou estudar um ponto ali da doutrina, nada muito grande, mas que eu possa me aprofundar nele, algo que eu não tenho tanto conhecimento. Aí o número 3, ademais hão de preparar com especial cuidado os rapazinhos e mocinhas para que santamente se aproximem pela primeira vez da sagrada mesa, valendo-se para isso de oportunos ensinamentos e exortações durante todos os dias de quaresma e, caso seja necessário, durante vários outros depois da Páscoa. Então, São Pio X foi aquele primeiro que permitiu que as crianças comungassem. Ele foi o primeiro Papa também que permitiu a comunhão diária até a comunhão frequente. Então, aqui também a gente pode adaptar para nós essa catequese também sacramental, a importância de nós estudarmos a fé, como falava antes, a moral, o que eu devo fazer, e esse ponto da moral eu destaco muito para nós, porque infelizmente hoje muitos católicos têm aquela fé de supermercado,
que ele acha que ele pode discordar da igreja sobre o que fazer e não pode. O que a igreja diz que é pecado porque é o que Deus diz que é pecado. E muitas pessoas ficam em pecado grave por conta disso, porque vivem algo porque discordam da igreja e vivem diferente do que a igreja ensina. Isso é muito delicado. Isso é muito delicado. Então, a importância de termos um bom conhecimento nos 4 pilares da catequese. Eu colocaria isto também: a fé, a liturgia com base nos 7 sacramentos, a fé com base no credo, a moral com base nos 10 mandamentos e a oração. E claro que a oração também é a vida de oração. Aí o número 4, olha que interessante: em todas e cada uma das paróquias erigir-se-á canonicamente a associação chamada vulgarmente Congregação da Doutrina Cristã. Com ela, principalmente, onde suceda ser escasso o número de sacerdotes, os párocos terão colaboradores seculares para o ensino do catecismo, os quais se ocuparão deste ministério tanto por zelo da glória de Deus, como para beneficiar-se das santas indulgências com que os romanos pontífices enriqueceram esta associação. Então vejam, quando a gente fala aqui de associação, a gente pode pensar em grupos como esse, a importância que haja grupos como o nosso, voltados para a formação das pessoas. Grupos de formação, grupos de catequese, e também essa vocação nossa de fiéis leigos para a catequese. O leigo também é chamado a dar catequese, não apenas o sacerdote. Está claro aqui pelo documento de São Pio X. Colaboradores seculares. Nós somos chamados a sermos catequistas dos nossos filhos. Nós somos chamados a sermos muitas vezes catequistas dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos parentes. Nós somos chamados a sermos catequistas nos nossos trabalhos, muitas vezes de colegas de trabalho, de clientes. É essa catequese informal. Então, nós precisamos ter essa visão mais ampla, a visão da necessidade de formação, mas também do apostolado. Formação, catequese, sede de Deus e o apostolado que eu sou chamado a fazer. Não guardar para mim esse tesouro, eu recebo este tesouro para compartilhá-lo com os irmãos. Nas cidades mais populosas, principalmente onde haja faculdades maiores, olha que interessante, institutos e colégios, fundem-se escolas de religião para instruir nas verdades da fé e nas práticas da vida cristã a juventude que frequente as escolas públicas, nas quais não se mencionam as coisas da religião. Vejam, o zelo, isso é muito interessante, o zelo que nós devemos ter pelas escolas, pelas pessoas que estão nas escolas. Hoje as escolas são muito atacadas. Enquanto as escolas não há grande doutrinação dos alunos, uma grande dificuldade de que as escolas de fato sejam ambientes onde a verdade seja ensinada, ambientes onde Cristo seja difundido, Ele que é a verdade. Então, é fundamental que nós nos preocupemos com as escolas e que haja essas escolas de catequese, que o Santo Padre chama aqui de escolas de religião. Porque nestes tempos a idade madura, não menos que a infância, aqui é belíssimo, necessita da instrução religiosa. Os párocos e quantos sacerdotes exerçam cura de almas, além da habitual homilia sobre o Santo Evangelho, que é onde fazer todos os dias de festa na missa paroquial, deverão determinar a hora mais oportuna para que compareçam os fiéis, excetuando a hora destinada à doutrina das crianças, e dar instrução catequética aos adultos, com linguagem simples
e proporcionada à sua inteligência. Para isso, valer-se-ão do Catecismo do Concílio de Trento, que também é chamado de Catecismo Romano, não existia ainda esse catecismo naquela época, de tal modo que no espaço, olha só a duração da catequese de adultos naquela época, de tal modo que no espaço de 4 a 5 anos, se botasse esse tempo aqui, o pessoal ia fugir da paróquia. Expliquem tudo quanto se refere ao símbolo, que é o credo, aos sacramentos, ao decálogo, os 10 mandamentos, à oração e aos mandamentos da igreja. Então vejam que maravilha. Essa é a Sermonimes e como ela nos enriquece. E para a gente fechar a nossa aula, eu só vou ler 4 passagens da Escritura, já deu aí 1 hora, que é o tempo aí que eu quero colocar como base para as nossas aulas nessa nova fase da perseverança. Vamos ler aqui então, só para reforçar o nosso chamado enquanto fiéis católicos, tanto para aprender, buscar Deus, essa sede de Deus através da formação da catequese, mas também de ensinar. Todos nós somos chamados a ensinar, sermos catequistas. Mateus 28, 16 a 20, que é uma das minhas passagens prediletas da Sagrada Escritura. Vamos ver aqui. Mateus 28, 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda, mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, vejam, nós somos chamados a ensinar as nações, as sociedades, todas as sociedades, desde a família, que é a base, a sociedade básica, a base da sociedade, até a sociedade civil, a polis, como falavam os gregos, os filósofos, que é a máxima sociedade. Nós também muitas vezes chamamos, que não é o melhor termo, de Estado. Nós somos chamados a ensinar as sociedades com a autoridade de nosso Senhor, porque Ele está conosco. A igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros da igreja. E aí a conclusão do Evangelho de São Marcos, Marcos 16, 15 e 16. Esses dois evangelhos, eles se enriquecem mutuamente, porque São Mateus ele dá uma ótica mais social, digamos. Ele fala das sociedades, as nações. São Marcos vai colocar uma ótica individual, que é fundamental. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vejam aqui a urgência de nós pregarmos. Quem não crer será condenado. E a toda criatura, esse apostolado é 1 a 1. A toda criatura. Então, eu tenho que olhar para cada alma. A sede de almas não é algo assim, as nações. Eu penso, eu vou lá e rezo simplesmente, já é ótimo, mas vou colocar aqui no terço toda a população da China e que eles se salvem. Mas é mais do que isso. É como nosso Senhor, que na cruz Ele deu a vida por todos, mas também por cada um de nós. O apostolado é assim. Eu faço com todos que cruzam o meu caminho, mas com cada um. É individual, com cada um.
E aí, na sequência, vamos à segunda carta de São Paulo a Timóteo, aquela passagem belíssima, que é lida inclusive na festa do nosso pai, Santo Agostinho. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 8. São Paulo, próximo da sua morte, ele faz uma exortação. É claro que aqui é um bispo que está a falar com outro. É uma carta pastoral de São Paulo, mas é claro que a gente pode aplicar a nós, fiéis leigos. Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Quanto a mim, no caso de São Paulo, estou a ponto de ser imolado e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Vejam que belíssima passagem. E esse é o nosso chamado, dar a vida pelo apostolado, dar a vida, fazer apostolado. O apostolado ele também é perene, é uma realidade perene que eu faço a todo momento. E aí a última passagem é aquela que está na chamada da nossa aula, que lá eu não fui tão zeloso, até falha minha, eu não botei a passagem da carta de São Pedro, mas aqui eu coloco Pedro 1, 1 Pedro, capítulo 3. Vamos ler o capítulo 3 inteiro. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 22. O início as mulheres não gostam. É aquela mesma dinâmica da carta de São Paulo aos Efésios, mas vai melhorar depois. Vós também, ó mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Se alguns não obedecem à palavra, no caso os maridos, serão conquistados, mesmo sem a palavra da pregação, pelo simples procedimento de suas mulheres. Isso aqui não vale só para as mulheres, não. Muitas vezes a gente tem pessoas nas nossas vidas que não têm fé. E o que vai converter muitas vezes essa pessoa? É o nosso procedimento, a nossa virtude, o testemunho. Pelo simples procedimento de suas mulheres, ao observarem vossa vida casta e reservada. Não seja o vosso adorno que aparece externamente, cabelos trançados, ornamentos de ouro, vestidos elegantes, mas tende aquele ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. Era assim outrora que se ornavam as santas mulheres que esperavam em Deus. Eram submissas a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor. Dela vos tornais filhas pela prática do bem, sem temor de perturbação alguma. Do mesmo modo, vós, ó maridos, comportai-vos sabiamente no vosso convívio com as vossas mulheres,
pois são de um sexo mais fraco. Ele não está falando mal das mulheres, tá, gente? É São Pedro, não sou eu, o miserável Pedro, é São Pedro que está escrevendo aqui. Porquanto elas são herdeiras com o mesmo direito que vós outros, da graça que dá a vida. Tratai-as com todo respeito, para que nada se oponha às vossas orações. Aqui ele está falando, claro, da sensibilidade das mulheres. Quando fala de fraqueza, é a sensibilidade. E, claro, o homem não pode ser um cavalo, né? E muitos são, infelizmente. Tem que tratar a mulher. Com a mulher não se bate nem com uma flor, né? Como se diz a sabedoria popular. Então a gente tem que ter esse bom trato, como maridos, como homens. Finalmente, aí já vai ampliar, agora saiu do âmbito da família e vai ampliar. Dever geral de caridade é o título que a Ave Maria coloca aqui. Finalmente tem de todos um só coração e uma só alma, sentimentos de amor fraterno, de misericórdia, de humildade. Não pagueis mal com mal, nem injúria com injúria. Ao contrário, abençoai, pois para isso fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Com efeito, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal e seus lábios de palavras enganadoras. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos a seus rogos, mas a força do Senhor está contra os que fazem o mal. Se fordes zelosos do bem, quem vos poderá fazer mal? E até sereis felizes se padecerdes alguma coisa por causa da justiça. Portanto, não temais as suas ameaças e não vos turbeis. Antes, santificai em vossos corações Cristo o Senhor. E aí vem a frase que é o mote da perseverança também. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança. Olha que bonito. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa, e defesa da fé, e defesa de Deus, e defesa da Santa Igreja, a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança. Mas olha o complemento que muita gente não coloca, talvez alguns de maneira proposital. Mas fazei-o com suavidade e respeito. Tende uma consciência reta, a fim de que mesmo naquilo em que dizem mal de vós, sejam confundidos os que desacreditam o vosso santo procedimento em Cristo. Então, o nosso apostolado ele deve ter suavidade e respeito. Ele vai ser muito mais frutuoso dessa maneira. Aliás, é melhor padecer, se Deus assim o quiser, por fazer o bem do que por fazer o mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É nesse mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora nos dias de Noé tinham sido rebeldes. Ele está a falar do sábado santo, quando Deus aguardava com paciência enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8 se salvaram através da água. Essa água prefigurava o batismo de agora, que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está assentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. Então é isso, meus queridos. Eu fiz questão de ler o capítulo todo porque fica muito mais completo, fica com aquela sensação de início, meio e fim. O sentido da aula de hoje foi simplesmente ressaltar a importância da perseverança
a importância de perseverarmos na catequese, perseverarmos na formação, perseverarmos no apostolado. Isso é fundamental, não perdermos de vista a necessidade de buscarmos a Deus na catequese para buscarmos as almas no apostolado. Então vamos entregar para Nossa Senhora os frutos desta aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então até a próxima primeira quinta-feira do mês, às 20 horas, depois da adoração. Fiquem com Deus. Deixa eu levá-los à porta para vocês voltarem. A gente vive para ter lugar lá no Padre.